que vem. Muito boa noite, está no ar mais um podcast Curadas, o nosso encontro semanal, toda sexta aqui no canal Podcast Curadas, sempre com uma convidada muito especial para trazer a sua história de superação, a sua história profissional para inspirar você que nos acompanha todas as sextas, né, Lília? Uma mentora, uma mulher rica em conhecimentos que hoje nos deu a graça de estar conosco aqui no podcast Curadas. Exato. Leni Ziloto, ela que é conhecida no meio literário, né? É escritora, antologista, mentora de talentos, empreendedora cultural e uma das vozes femininas mais respeitadas da literatura contemporânea brasileira. Estamos com ela aqui, ela tem mais de 100 premiações literárias nacionais e internacionais, é autora de 28 livros, alguns já traduzidos para 6 idiomas. Gente, nós estamos com uma personalidade matogrossense, eu falo com muito orgulho, porque o nosso Mato Grosso é rico, tem muito talento em diversos campos. Muito bem-vinda, Leni. Privilégio recebê-la aqui. Obrigada, um privilégio meu ter esse espaço de mulheres curadas. Mulheres curadas. Com certeza. Eu que agradeço imensamente. Leni, como que começou a sua jornada como escritora, né, como mentora? Como nasceu esse amor pela literatura? Na verdade, a literatura, eu digo, é a minha alma. Eu nasci escritora. Então, eu não sou aquela escritora de formação, como dizia Platão, né, o verdadeiro poeta, escritor, ele é de vocação. Mas nós podemos ser escritores de formação, sem problema nenhum. Tanto que a minha formação é biologia, mas eu lembro que com 8 anos de idade, eu estava no segundo aninho, no interior do Rio Grande do Sul, que eu sou natural do Rio Grande do Sul. Aquela época, os prefeitos, eles visitavam as escolas e falavam com os alunos. Uma coisa assim bem familiar, bem próxima. E o nosso prefeito era um homem grandão, sempre de terno. É uma imagem assim que eu gravo. E ele foi na nossa escola e olha a pergunta interessante que ele fez para cada um de nós. O que vocês querem ser quando crescerem? E eu respondi, escritora. Eu nem sabia o que isso talvez... Qual era a sua idade na época? 8. Mas a palavra Olha tem aí. poder, né? Então, e aí os colegas olharam, escritora? Né? E minha mãe foi professora há 30 anos, mas meu pai que cuidava de tudo em casa, agricultor. Então, eu sou uma menina da roça, né, com a mãe professora, com livros por todos os cantos da casa. Eu acredito que isso também tenha influenciado. Sim. Mas eu sempre tive esse desejo. Mas, assim, Rio Grande do Sul, de origem italiana, então, digamos assim, o ítalo gaúcho. Todo artista, claro que não, né? A arte não dá dinheiro. Aí você precisa ser alguém na vida para se sustentar, para fazer o seu, vai atrás do seu. Então, foi isso que eu fiz. Isso é cultural, e foi cultural. Então, eu fui estudar, me profissionalizar, fazer aquilo que culturalmente a sociedade nos exige, que é o casamento, a casa, o carro, a profissão, os filhos, tudo isso. Mas o interessante é que eu hoje analiso isso, hoje, eu olhando para trás, eu analiso isso que eu tive isso, nunca tive como sonho do casamento, sonho de uma casa, nunca foi sonho para mim essas coisas. O meu sonho sempre foi ser escritora. Uau. Ser escritora. E poderia acontecer ou não. E eu escrevia. Gente, eu sempre escrevia. Eu tenho meu primeiro poema registrado, eu tinha 12 anos. Foi um poema para Jesus. E eu fui escrevendo nos cadernos, nas agendas, nos guardanapos de restaurante. Se eu não tivesse agenda, era o guardanapo mesmo. Nas aulas, no fim dos cadernos, era muita poesia que eu escrevia. E em 2001, casada, já profissionalizada, com os meus 3 filhos já, eu lancei meu primeiro livro, na Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo, no mesmo horário e ao lado do Ziraldo. Então, assim, meu primeiro passo foi triunfante, digamos assim. Mas por isso que eu digo, eu sou uma pessoa, posso dizer, sou feliz porque eu realizei o meu sonho.
E Sempre hoje realiza de outros, né? Sempre foi ser escritora. E hoje eu vejo que você conduz Sim. outros, né? Como mentor, aí sim, a mentoria foi uma produção. Não é uma coisa que, digamos que foi que eu tivesse pensado algum dia. Como escritora, sim. Eu lembro que quando eu lancei meu primeiro livro, eu disse, então tá bom, agora você é escritora. Só que ser escritora não é lançar um livro. Isso não te dá uma categoria de escritora reconhecida. Sim. Então, eu pensei, no mínimo, eu me coloquei como meta, no mínimo, 2 livros, 1 livro a cada 2 anos. No mínimo, 1 livro a cada 2 anos. Foi meta. Então, 2001, hoje são 2025, dá 22, 23 anos atrás. Eu estou com 28 livros. Eu superei a meta, mais do que superei. Uau, parabéns. Porque era para ser 14, 15 livros. Dobrou. Né? Dobrei a meta. É porque o pessoal do Sul é isso, né? Não tem emoção. É Muito razão. dedicado, né? São muito focado, dedicados, né? Foco. É que assim, se você, eu tenho isso como proposta, digo, se eu coloquei como meta o casamento, então o casamento para mim é a mesma coisa. Para mim, o dia que eu decidi casar, eu tomei essa decisão. É uma empresa que eu estou abrindo. Meu Deus. Sim. Não tem emoção. Tô falando para você que o negócio Ah, sim. frio. Mas eu vi como uma empresa. E se ela falir, não foi um lado só. Tem os 2 lados. Então, eu também vou ser responsável. Aí que eu comecei a observar e tomar esse cuidado de eu não ser a responsável daquele lado maior de deixar essa empresa falir. Então, tudo para mim foi propósito. O ser escritora, o casamento, a educação dos filhos. E o ser só escritora, sim, também era o meu sonho. Mas a gente precisava trabalhar. E eu estava como professora de biologia, bióloga, no Rio Grande do Sul. Quando eu vim a Mato Grosso, eu fui ser coordenadora de projetos no Colégio das Irmãs em Sinop, no Regina Passes. Você está há quantos anos aqui no Mato Grosso? Eu cheguei em 2011. 2011. Já tem um tempo. 13 anos, Eu morei 4 anos em Nova Mutum, trabalhei na Secretaria de Cultura em Nova Mutum. Aí eu fui para Sinop, trabalhei na coordenação. E quando o nosso último filho se formou, engenharia civil, que o nosso propósito era colocar os filhos, né, de propósito. Quando ele se formou, eu pedi licença para as irmãs, né? Eu disse, agora eu posso. Nunca foi meu propósito acumular grandes fortunas. O meu propósito sempre foi ser feliz, e para mim ser feliz é ser uma escritora, eu poder escrever. E o escrever é aquele... Eu vejo a literatura, o livro, como um abraço, como um amigo, como... Eu digo que a literatura cura, porque se você não está bem, você pode ir para um bar e beber, esquece, no dia seguinte você está com ressaca. Mas se você quer esquecer também, abre um livro e lê poesias, que não tem nada. Você passa 1 hora esquecendo aquele problema. É uma terapia para mim, ler. Leitura para mim é uma terapia. Então, para mim, a literatura sempre foi o meu sonho. E, graças a Deus, eu realizei o meu sonho. Engraçado, eu não gosto de assistir filmes, mas eu amo ler. Eu mergulho dentro dos livros, Sim. é como se eu entrasse na história. Sim. E eu não vejo a hora passar. Eu gostaria de ter mais tempo para leitura, que é algo que eu gosto muito de fazer. Você não acha que, assim, se você tem algum problema que, eu quero esquecer, vou para uma psicóloga, não desmerecendo esse trabalho, né? Mas, assim, fazer qualquer outra coisa, incluindo as técnicas que nós usamos para resolver os nossos problemas, eu incluo a leitura. Eu estou num grupo também lá em Lucas do Rio Verde, onde eu moro hoje, um grupo de pessoas que trabalham no RH das empresas. E com um encontro mensal, presencial. E a pauta dessas reuniões dos RH agora é o ambiente onde as pessoas psicologicamente precisam ter saúde emocional nas empresas. Essa é a pauta. Sim. Então, eu lembro que elas colocam ali possibilidades do que fazer, como fazer. Leitura. E não tinha. Então, eu fui uma que disse, vamos botar um item lá, Leitura. porque se esse funcionário, por mais que ele tenha problemas, por mais que ele esteja precisando de ai, meu Deus, eu tenho que desligar um pouco, tenha uma biblioteca na empresa e deixa ele meia hora lá na biblioteca lendo. Sim.
Eu sei. Ele se envolve com outra história, ele se envolve com outra realidade, ele se envolve com um conhecimento maior, ele amplia a sua visão de mundo na leitura. E talvez nesse ampliar a sua visão de mundo, ele consegue enxergar até a solução do problema dele. Você disse para mim que tem um testemunho, né, que tem uma história de superação. A leitura, ela em algum momento da sua vida, a literatura, ela exerceu o papel de resgate na sua vida? Em vários momentos de resgate, mas tem um momento importante que é de oportunidade que a leitura me deu, que a literatura me deu. O resgate que eu digo é a nossa vida, ela não é uma linha reta, porque se fosse nós estaríamos mortos. É como o coração, é isso aqui. São picos, é altos e baixos. Sim. Seja na vida pessoal, comunitária, no seu trabalho, é isso aqui. E você entender que a vida é assim e que é normal, é muito importante você ter esse entendimento. Então, quando nós estamos no pico, está bacana. Mas quando você cai, é nesses momentos que eu escrevi. Gente, esses dias eu encontrei uma escrita minha de 2012. Eu disse, misericórdia, que lindo isso aqui que eu escrevi. Porque foi aquela dor que eu tinha no momento. E saem coisas tão lindas. E você resgata um tempo depois. São preciosidades que nós temos se nós conseguirmos colocar isso para fora. Se nós conseguirmos escrever. Fica mais sensível, né? Exato. Então, eu tenho assim resgates com os filhos, nem tanto. Porque eu trouxe para mostrar. Eu li esse livro aqui, O Profeta, do Gibran, quando eu tinha 17 anos a primeira vez. Mas eu já li ele esse aí já é o 10º exemplar que eu dou para as pessoas não me devolvem e pode ficar. Eu compro outro. O Profeta do Gibran, eu gosto dessa leitura. Então esse já vai ser meu. Eu amo essa palavra profeta. Assim, o que o Gibran, não só nessa obra, ele nos ensina sobre o amor. Gibran. E ele coloca o amor como um sentimento de via única. Meu Deus, ele nasceu no dia do meu aniversário. Sério? 6 de dezembro. O amor, ele coloca o amor como via de mão única. Não é mão dupla. Você ama. Ponto. E você não tem o direito de exigir que as pessoas te amem. Você não tem o direito de exigir que o filho te ame, que o marido, que uma pessoa te ame. Isso não existe. A pessoa ama ou não ama. Então, não tem amor isso, amor aquilo. Existe o amor. Ou você ama ou você não ama. E ele coloca esse desprendimento, de modo especial, com pessoas e de modo especial com os filhos. Você tem os filhos que eles não são seus. Você foi um veículo de dar a vida para mais alguns seres e eles precisam ir para frente. Você não pode segurar os filhos, porque eles não são seus. O filho é do mundo, o filho é da vida. Então, eu tinha 17 anos, eu nem estava namorando na época. Então, eu já construí esse conceito comigo e eu criei os meus filhos assim. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3. Rapazes? Todos rapazes? 2, o mais velho, que hoje ele tem 2 meninos, eu tenho 2 netos de 9 e de 10 anos. A Fernanda, que mora em Chapecó, que tem 3 filhos, 3 netos, eu tenho 5 netos já. E o Virgínio, que se formou agora, que ainda é solteiro, 2 meninos e uma menina. Então, assim, retomando esse momento que eu uso a literatura como escrita nos picos que a gente desce, eu não me recordo e não tenho registro de picos baixos com filhos. Com os filhos, não tive. Não. E graças a Deus, assim, eu posso agradecer a Deus que eles são normais, aprontam, tudo isso, tudo que o adolescente tem direito, eu sabia que era normal. Então, você lida com isso como normal. Mas eu não precisei ter, assim, grandes tristezas com os meus filhos. Então, eu não tive escritas de picos baixos dos filhos. Mas no casamento, sim. Mas nem todas as escritas são de pontos baixos, né? Não, tem as vitórias, tem as comemorações. Pelo amor de Deus. Por exemplo, o meu testemunho de oportunidade é o quê? Como mentora literária, que eu disse, depois que eu decidi ser só escritora... Que tem quantos anos? 2. 2 anos. 2 anos eu sou mentora. Só escritora e mentora. Só mentora. Só mentora.
Por quê? Aí eu entrei naquele desafio assim. Tá bom, Lene, você é escritora, realizou seu sonho, e agora? Tá tudo certo? Não, eu preciso criar outra emoção, outro obstáculo, outro problema, porque eu não vou parar por aqui. O ser humano se realiza, Então, né? Se movimenta através de estratégias de sucesso. Sim, exatamente. Aí eu pensei, Você já tinha se superado, né? Agora você tinha que ter algo o mais. meu sonho de ser escritora, eu sou embaixadora cultural da Confederação Internacional do Livro, sou a única de Mato Grosso. Muito bem. Eu estou em 16 academias literárias, entre elas da Itália e da Suíça. Então, assim, o meu reconhecimento como escritora, como você perguntou aqui nos nossos bastidores também como best-seller, o best-seller ele é relativo, dependendo comparado a quê e comparado com o quê. Sim. Então, se você comparar com o top do top do Nobel da Literatura, é um escritor best-seller. Mas eu trabalhei com a Realidade Brasil. Nós temos uma plataforma de impressão sob demanda, como é a Amazon, de uns meninos brasileiros que abriram em 2018 e eles estão muito bem. E eu comecei a publicar os meus livros nessa plataforma. Uau. E eles ranqueiam os escritores deles, desde 2018. Eu sou o best-seller. Então, os meus livros eles já têm um carimbo de best-seller no Brasil. Então, assim, como eu já me superei enquanto escritora, Sim. e claro que eu não pretendo parar por aqui, eu pretendo continuar evoluindo, avançando, enfim. Agora eu comecei a levar os meus alunos a autografarem nas bienais. O ano passado foi na Bienal do Livro. Dia 11, agora nós estaremos na Bienal do Rio de Janeiro. Mas o desafio que eu me dei foi, eu pensei, como ganhar dinheiro com literatura. Monetizar isso. Como monetizar. Porque o amor, a paixão, isso tudo eu realizei, né? Agora eu quero saber como monetizar, porque eu recebo alunos que querem também ser escritores pelo sonho. Eu quero ser escritora. Eu quero deixar um legado, eu só quero deixar registrado minha história, que é o caso daquele empresário ali de Sinop. Mas tem gente que quer ganhar dinheiro com o livro. E então eu cheguei no Sebrae e joguei a bola. Eu disse, vocês não ensinam todo mundo a ganhar dinheiro? Me ensina a ganhar dinheiro. E aí, na entrevista, no final, ele disse, você sabe escrever, você conhece todo o caminho, ensina outras pessoas e cobra. Claro, isso é mentoria. Então, foi um toque do Sebrae. Você fez um curso no Sebrae? Não, eu cheguei lá um dia conversando com um rapaz, né? Ele te deu uma dica. Ele me deu uma dica. Aí eu fui atrás de formação. É porque agora tudo é mentoria, né? Sim, tudo é mentoria. Mas a mentoria não deixa de ser alguém que te mostra o caminho. Sim, alguém que já alguém conhece. que passou e te ajuda a encurtar os te caminhos. ajuda a encurtar, facilitar. Porque, por exemplo, eu caí muito, paguei caro, não tive coisas bem entregues. Isso tudo eu aprendi porque eu fui sozinha, eu trilhei sozinha. Mas como eu sei, para quem é aluno, por exemplo, e quem prefere encurtar e facilitar, esse que é o ponto. E a literatura, eu digo assim, não é só dinheiro, moeda. Eu lancei esse meu livro aqui, foi escrito em 40 minutos. Foi um desabafo o ano que eu cheguei em Mato Grosso. Porque os meus poemas, a maioria deles foram escritos nos cafés de Porto Alegre, num dia de chuva, friozinho, café, lareira, sabe aquela boemia do sul? Sei bem. Aí eu cheguei em Mato Grosso, eu disse, misericórdia, que calor é esse? Cadê a lareira? Cadê a chuva? Cadê o vinho? Cadê minha poesia? Cadê? Eu entrei num desespero, não conseguia. Tá aí, tá relatado aí. Não conseguia dormir. 40 minutos. Sim. Livro. E assim, eu não conseguia dormir. E por que eu vim a Mato Grosso? Porque o meu marido veio. Sim. Aí eu tive que decidir, eu venho também ou eu me separo. Aí entrou aquela análise ali, a empresa. Vai falir? Entendeu? Vamos segurando ela, do Vamos jeito segurar a empresa. Aí eu vim, levantei, eu disse, não consigo dormir, levantei, liguei o computador. Não sei o que eu escrevi. Olhei, deu 40 minutos, desliguei, deitei e dormi. A minha revisora era uma professora da PUC de Porto Alegre, hoje ela é falecida. Muito querida, a Lisete. Mandei para ela no dia seguinte e disse, Lisete, o que eu escrevi ontem? E eu tinha recém ido para dar palestra, eu fui dar uma palestra em Bogotá, na Colômbia.
Essa foto aqui é lá de Bogotá, isso aqui que está na capa. Eu disse, ó, Lisete, eu tenho fotos, né, de Bogotá. Eu estava fazendo o doutorado em Buenos Aires, eu gosto muito de fotos. Eu tinha fotos do meu jardim no Rio Grande do Sul. Ela disse, junta umas fotos, distribui em páginas e transforma em livro. Esse foi o primeiro livro produzido em Porto Alegre, aqui em Mato Grosso. Foi escrito em 40 minutos. Então, depois, esse livro, 2 anos depois, ele foi lançado na Biblioteca de Nova York. A Biblioteca de Nova York fica na Quinta Avenida. E aí eu cheguei no dia do meu lançamento, pro lado de fora pro lado de fora da biblioteca, na avenida onde circulam todas as pessoas, tem um painel de vidro com toda a programação da semana. E lá estava eu, a minha foto, meu currículo. Eu disse, eu fiquei uma semana na vitrine da Quinta Avenida, em Nova York, como escritora. Então, assim, são ganhos que não é só monetário. Não são valores. Não são valores monetários. E aí eu fui chamada por uma paróquia católica, no Chile, em Santiago do Chile, para escrever esse livro aqui. Foi lançado em março desse ano, inclusive. Fé e Cultura. Então, eu fui chamada para escrever esse livro. Eu fiz 3 viagens para coletar material e para escrever o livro. Equador, Chile, Brasil. Eles pediram para eu escrever todas as devoções dos migrantes. Todos os povos migrantes no Chile, eles chegam com a sua cultura e a sua devoção religiosa. Então, eu escrevi a religiosidade e a cultura de cada povo. Claro que foi com uma equipe, com a ajuda dos padres também, né, as entrevistas que eu fiz do pessoal, mas eu fui ao Chile. E em uma dessas entrevistas, um dos entrevistados, equatoriano, se eu não me engano, falando da fé da santinha deles, do país deles, da santinha, ele disse, a minha santinha e tal, mas eu sou amiga dessa aqui. Eu sou amigo dessa aqui do Chile. Eu disse, como assim amigo? Amigo da santinha, assim? Como se ele estivesse falando de uma amiga... Próxima, íntima. Não, de uma amiga física. Ele disse, como assim amiga? Ele disse, sim. Um dia ele estava desesperado, ele tinha que voltar, porque não tinha mais o que fazer, muito desesperado, com 3 problemas assim, que ele tinha que voltar. Não tinha mais como ficar em Santiago. E ele disse, eu vi um paredão vermelho e muita gente entrando. Entrava mendigo, entrava gente de gravata, entrava tudo. Todo tipo de gente. Eu entrei. Era uma igreja lotada. Silêncio. Todo mundo adorando. Uma luz que é 10 centímetros. Sabe o que é 10 centímetros? Lá no alto do altar, é uma catedral enorme, e a imagem é de 10 centímetros. Foi o colonizador, o fundador de Santiago, que trouxe da Espanha a Nossa Senhora do Socorro. E ele disse, mas ela é poderosa, alguém disse para ele, ela é poderosa. Desse tamanho poderosa, a minha lá no meu país é um enorme, e ela não é tão poderosa assim. Ele disse que ele olhou para ela, desse tamanho, tu é tão poderosa assim. Se tu é poderosa, tu me dá essas 3 coisas que tu sabe que eu preciso. Uau. Ele desafiou. Ele disse que quando ele saiu, ele não fez 2 quadras, as 3 coisas aconteceram. Ele disse, agora, quando eu preciso, eu vou lá conversar com a minha amiga. E aquilo mexeu comigo, porque isso é uma questão de fé. É fé. Isso é fé. Eu estou com um livro seu na mão aqui, que é Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos. E tem uma escrita sua aqui que fala, tive outras experiências em que a presença de Deus se fez fortemente e leve. E levei isso como uma máxima. Confiar em Deus e em si e bater na porta de quem tem o que você precisa. Exatamente. É o empresário. É o empresário. Escreveu. Ele tem um depoimento que ele diz exatamente isso. Ele também confia em Deus, confia no seu, como diz, confia em que você é bom, você sabe fazer. Confia em você, confia em Deus e bate na porta certa. Não bate em portas erradas. É isso que, resumindo, ele diz nesse livro. E não ajuda, né, de quem precisa, e não de aceita quem ser, pode, de quem pode te ajudar. Quem não pode aceita ajudar. ser menos. Não aceita ser mais ou menos. Seja bom no que você fizer. Seja um varredor de rua, seja um médico. Você é uma mulher de muita fé? Eu sou. Tanto que o final desse episódio no Chile mexeu comigo. Porque todas essas histórias aqui são histórias de fé.
Todas elas são episódios de muita fé. Então, eu já sou de uma família católica, que os meus pais hoje vivos, com 85 anos, ainda moram sozinhos, se cuidam. Eles vão à missa todo domingo, pode faltar o padre, não os meus pais. Então, eu tive uma formação católica religiosa, mas não cega, digamos assim, não aquela coisa, mas do entendimento do que é fé e que pode ser um sugestionamento e tal, você der o nome que quiser. Mas, por exemplo, esse episódio lá no Chile, depois de eu ouvir tantas e com esse rapaz, eu disse, eu vou lá conhecer. Claro. Não vou perder essa oportunidade. Não. Aí eu falei com o padre, eu disse, ó, vamos, ele me levou, um dos padres, e eu cheguei e eu disse, e agora? Eu vou ter a coragem de fazer o que o moço fez? Seria fazer a mesma, mas eu vou fazer. Ó, Santinha, é isso. Se você realmente atende, me atende eu também. Atendeu ele, por que eu não? Sim. Eu fui diagnosticada por os médicos de Passo Fundo que eu estaria em cadeira de roda ou colocar pino na minha coluna. Eu subia a escada sempre com o mesmo pé. Hoje não sinto mais nada. Uau, é a fé. É fé. Eu sou uma pessoa de fé. Mas a fé, assim, eu considero fé com merecimento. O que você faz nesse mundo que te dá assim, a palavra não é direito, né, de ser atendido, não é bem a palavra Autoridade. direito. Autoridade para ser atendido. Você faz algo. Mesmo que a gente não faça nada, eu acredito que, por nós termos nascido filhos de Deus, uma centelha divina, só por isso nós temos direito de sermos atendidos sempre e em tudo. Sempre. Porque muita coisa é do meio. Não é por merecimento. Não é por merecimento. É por herança. Exato. Nós somos filhos. Isso. Mas quem entende o processo, consegue mais fácil. Quem entende o processo, consegue de forma mais fácil. A porta, Sim. o caminho e o alvo. Isso. Quando você conhece esse processo, você acessa mais rápido, você sofre menos, né? Porque são princípios. E quando não quebramos os princípios, temos, então, o resultado do que precisamos. O que eu coloco como não é, por isso que não é o termo que eu digo, é que nós, seres humanos, temos... nós somos um tripé. E para a gente não machucar ninguém, por isso que somos tripé. Porque se você se firma só com uma estaca, você vai ter que ou parafusar, ou machucar a terra, vai furar. 2 também. 3 não. 3 você só apoia, você não machuca ninguém. tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Então, é a nossa mente, o nosso espírito e o nosso físico. Corpo, alma e espírito. Exatamente. Então, o seu físico é responsabilidade sua. E a ciência demorou, né? Sim, para entender isso. Que a Bíblia há mais de 3.000 anos já diz isso. relatava. Já diz isso. E quando nós vamos para o nível da alma e do espírito, nós estamos falando em energia. Energia. E quando nós mexemos com energia, é uma questão de onda. Então, acho que é isso que eu estou querendo dizer, que não é o termo merecimento. Quando você emite uma onda, é aquilo que vai vibrar. Então, se a sua onda que você está emitindo é do mal, você vai vibrar o mal para você. É isso que eu estou dizendo. Então, se você é uma pessoa que vibra o bem para si e o bem ao próximo, é o bem que volta para você, cedo ou tarde. O que você joga para o universo é o que vem para você. É o que volta. Porque é o imã, né? Sim, é a onda que você emitiu. Mas quantas ferramentas aqui poderosas, né? São. Porque nós sabemos que as obras, elas são todas inspiradas por Deus. Todas. Tem coisa que quando eu releio, eu digo, não fui eu que escrevi. Eu já falei isso muitas vezes, não fui eu que escrevi. E Deus, ele fala com mas com milhares ao mesmo tempo. Exatamente. E aonde eu e você e a Paula não conseguir chegar, uma obra nossa pode chegar. Isso aqui está no mundo. Incrível. Aqui tem coautoras da África,
da Itália, dos Estados Unidos. Então, o que eu escrevi aqui já está no mundo. Aquela frase do rapaz ali, esse livro também já viajou o mundo. Perfeito. Já pensou, quem lê isso aí, Perfeito. ele pode não É uma chave. Vira, tipo... Até eu sugeri para ele, na época, transformar esse livro em palestra. Mas aí, depois eu saí de Sinop, eu fui morar em Lucas do Rio Verde. E O Curadas, ele é um podcast onde nós trazemos pessoas que tiveram uma história de superação ou que contribuem para levantar outras pessoas. Aqui, ó. Você acredita que um livro, a pessoa que ela tem uma coragem de escrever a sua história em uma obra literária para poder jogar isso para o mundo, né, amiga, para o universo, ela está contribuindo para levantar outras pessoas? Total. Esse aqui, ó, Se Sente-se Bem, olha o título. Quando eu completei 60 anos. Eu se sentei Então, bem. o livro é uma arma de cura. Eu sentei bem. Bem, e aqui eu convidei pessoas com 60 anos. Claro. E uma delas que está aqui estava tomando antidepressivo. Depois que escreveu a própria história, porque o que eu provoco aqui, os meus convidados sessentões. Sentem-se bem. Se sente-se bem. Os sessentões aqui, eles vão escrever assim, como você se sente com essa idade? Vai escrever isso? Uau. Ela escreveu como se sentia com aquela idade. Ela estava depressiva, tomando remédio. Quando ela me mandou o texto, ela disse, Helene, eu joguei meus remédios no lixo. Eu disse, Uau. por quê? É isso. Por quê? Cura. Porque ela disse assim... Porque ela voltou lá atrás e viu tudo que ela passou, Mas ela me superou. Sim, ela me disse bem assim, eu não sabia que eu era tanto e o que eu fiz tanto. Uau. É isso. Claro que escrever é cura. É cura. É cura. É. E aqui tem um testemunho de uma mulher da Bahia. No volume, esse é o volume 3. No volume 2, porque esse aqui ele tem o seguinte propósito. É a sororidade. São mulheres escrevendo sobre outras mulheres. Você vai enaltecer outra mulher. Você acha que mulher tem dificuldade de não alcançar Tem. outra mulher? Tem isso. E, assim, não adianta nem a gente lidar contra, porque é natural, é normal. Nós temos que vigiar todo o tempo. Sim, é vigia, exatamente. Orar e vigiar, e quando ele diz, é nesse sentido. Porque a psicologia feminina, ela é assim. Vamos fazer uma analogia, um exemplo. Você chega numa festa, mulher, e você se arruma toda, eu vou ser a mais linda da festa. Esse meu vestido tá assim, eu vou ser... Tô arrasando. Eu vou entrar e todo mundo vai olhar para mim. Só que você entra e tem 2 ou 3 melhores que você. Meu Deus. Então, para nós mulheres, então é lidar com isso. E aí eu provoco nessa obra que você enalteça outra mulher. Você instiga a mulher a falar de outra Exatamente. mulher. E no volume 2, uma psicóloga escreveu a história de superação de uma paciente dela. Sim. Publicou a história de superação de uma paciente que saiu do manicômio e estava... emagreceu, cuidando dos filhos, se profissionalizando, retomando a vida. Então, escreveu sobre um processo de superação de uma mulher. E quando essa mulher, paciente, leu a história dela, aí que ela despertou. Aí que ela disse, eu sou isso aqui. Meu Deus. E hoje ela está como, embaixadora de um grande palestrante na Bahia e já ganhando muito dinheiro sendo assessora de palestrante. E foi o desafio que começou com a escrita de um capítulo no livro. Isso a literatura faz. Cura. Eu sou testemunha de que a literatura cura. Eu tenho certeza que cura. E olha, você é um instrumento de cura, né? Porque você instrui, você mentora, você direciona outras pessoas a serem instrumentos de cura. Então, acho que você é uma ferramenta nas mãos de Deus aqui hoje. Ai, obrigada. Para poder fazer isso, Deus te deu o dom, né? Claro, uma pessoa com 28 livros, né, amiga, lançados. Você tem o dom da escrita da literatura, só que você hoje usa isso, a sua experiência, a sua expertise para poder auxiliar outras pessoas a fazerem isso também. E eu quero te dar os parabéns, Leni, por essa iniciativa, pelo seu trabalho brilhante, né? Obrigada. Por enaltecer ainda mais Mato Grosso com o seu talento. Foi muito bom conhecer a sua história nessa noite. E eu quero deixar um recado especial para quem está nos acompanhando, que tenha vontade de escrever a sua história, de transformar a sua história em um livro, para que esse livro se torne também um instrumento de cura para outras pessoas. Deixe seu recado.
Eu acredito que se você não... Quem tem uma história e a sua história pode contribuir para melhorar outras pessoas, não publicar, eu acho que é até egoísmo, porque você vai deixar de ajudar pessoas com a sua história. Quantas pessoas foram impactadas com essas histórias publicadas? Isso já é fato, é prova. E se não for para ajudar outras pessoas, que eu acho que é o propósito maior, é você deixar um legado. Muitas mulheres dessas do livro Mulheres Notáveis, que enalteceram as mães, choraram no dia que receberam o livro, porque disseram assim, a minha mãe poderia ser uma pessoa que nunca ninguém saberia que um dia ela existiu. Nunca ninguém ia ficar sabendo que a minha mãe existiu. Agora, a minha cidade, daqui a 30 anos, se ler esse livro na biblioteca, vai saber que a minha mãe existiu. Então, é um legado que você deixa. É um testemunho. É um testemunho. E é uma cura, sim. Isso é fato. Então, eu vejo isso como uma missão. Eu vejo como uma missão. Tanto que eu falo com muita propriedade em muitos temas, em vários temas. Eu falo na minha formação profissional, eu fui palestrante na área da educação. No Rio Grande do Sul, eu fui uma das desbravadoras do EAD, né, de convencer as pessoas de que o EAD era possível, enfim. Mas eu não falo com tanta paixão como eu falo com a literatura. Tanto que os meus alunos de mentoria, quando eles vão dar testemunho, eles sempre dizem que eu entrego mais do que eu prometo. Sempre. Parabéns. Isso é propósito. Leni, muito bom, viu? Obrigada, Nós vamos precisar de mais 10 horas, né? Porque você... vamos num café, vamos tomar um café, a gente continua. No sul, né? De preferência. Então, lá na Padre Chagas, de Porto Alegre. Maravilha. É uma rua só de casas de chás e Qual que é cafés. a sua rede social, Leni, para quem quer acompanhar seu trabalho? Leni Zilioto. Arroba Leni Zilioto. Muito bom. Obrigada. Hoje foi enriquecedor. Imagina. Olha, quantas obras, tantas pessoas vão ter acesso a tudo isso que você tem feito, viu? Parabéns mais uma vez. Gente, me chamem, podem bater na porta. O que for possível, eu estou aí. Porque agora sim, eu estou dedicada à literatura. Então, é algo que eu faço com muito amor. E, como você diz, eu acredito que seja missão. É missão. Que bom. É missão. Parabéns. Seu E destino. para você que acompanhou esse episódio, fica aí as páginas da Leni, o contato dela. Você que tem um sonho, um projeto em escrever essa literatura, a sua história de vida, contar um pouco, deixar esse legado, pega aqui o contato dessa mulher que tem transformado obras literárias como uma ferramenta de cura. Até porque o que Deus faz por nós não é para nós, é para que o nome dele seja testificado, seja glorificado. Exaltado. E eu acho que a partir do momento que você se dispõe a escrever a sua história de superação, o seu testemunho, você está exaltando o nome do Senhor. Então, faça a sua parte. Eu já estou aqui animada, quero breve escrever a minha também. E quero convidar você que é inscrito nesse canal para compartilhar, para poder replicar todos os conteúdos aqui do Curadas, para que esse canal se mantenha vivo. E você que não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhe, convide amigos, familiares para acompanhar. Eu tenho certeza que assim como a sua vida foi impactada, muitas outras vidas poderão ser também. E olha, o sinalzinho de notificação fica aqui em cima. Só você acionar que todos os conteúdos que são postados semanalmente estarão ali disponíveis para você. Esperamos vocês na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, com mais um podcast Curadas. Até lá. Até mais. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho, esperança que vem.